Olá pessoal, neste vídeo a gente vai aprender um pouquinho sobre as propriedades dos planos de informações aqui no ArcMap. Bom, o plano de informação aqui, no caso eu tenho 3 no meu DataFrame Brasil, eu posso entrar na propriedade dele dando duplo clique sobre a camada. Então quando eu dou duplo clique vai aparecer essa janela aqui que é propriedades da Layers, ok? Eu tenho aqui uma primeira aba que é a aba geral, que eu posso alterar o nome aqui desse meu plano de formação, colocar descrição, crédito e também habilitar um intervalo de escala que ele vai ser visível. Depois eu tenho aqui uma segunda aba que é a aba Search, que ele vai colocar aqui a extensão espacial que essa minha camada está abrangendo, né? Então você pode ver aqui que capital do Brasil ela está indo ali desde latitude 2 positivo, né, no norte, até menos 30, que seria latitude 30 no sul. E de longitude de menos 67 até menos 34. Ele fala aqui também ó, a origem dos dados, aonde que está armazenado esses dados. Ele fala que é do tipo shapefile, está armazenado nesse diretório, ok? A geometria é ponto. E aqui tem um sistema de coordenadas. Ó. Aqui está coordenadas geográficas, né, lat long, e o dato sirgas. Bom, depois eu tenho a terceira aba, que é a parte de seleção, que é só a configuração de como que vai ser visível a feição que tiver selecionada, né? Depois eu tenho aqui display, que é uma aba que eu posso colocar aqui umas dicas de mapa. Quando a gente passa o mouse por cima de uma feição já aparece uma dica, colocar hiperlinks, ou excluir alguma feição aqui na hora que apresenta o mapa. A parte de simbologia seria toda a configuração de simbologia, com algumas configurações a mais do que aquela que a gente viu no vídeo anterior, ok? Então tem como trabalhar bastante aqui em questão de simbologia. Depois eu tenho aqui fields, que seriam os campos da tabela de atributos. Eles listam aqui todos eles e coloca ainda algumas propriedades. Depois aqui eu tenho essa outra aba que ela serve para apresentar no Data View ou no Layout View apenas feições que atendam uma determinada consulta que eu faço aqui usando a tabela de atributos. Então essa aba serve para isso. A aba posterior, a de Label, ela serve para criar rótulos, ou seja, textos no meu mapa, ok? Então ela vai utilizar de atributos das feições, né? Vai utilizar lá os campos da tabela de atributos para apresentar os textos no mapa em conjunto com a feição. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto da capital e do lado eu vou ter o texto falando qual que é o nome dessa capital. Depois aqui eu tenho a parte de join, que é para a gente fazer associação de tabelas de atributos externas a esses nossos dados aqui, esse plano de formação, ok? Depois eu tenho a aba time, que vai listar a questão da temporalidade do plano de formação. E aqui eu tenho o HTML pop-up, que ele serve para gerar como se fosse uma tabela, um relatório, quando a gente clica em cima de uma feição aqui no ArcMap. Okay? A gente vai ver depois como que funciona ele. Então, essa é a primeira forma de entrar na propriedade do plano de formação. Vocês podem ver que tem bastante configuração para a gente fazer aqui. Outra forma de eu entrar na propriedade também, e que vai ter também mais opções para o plano de formação, é clicar com o botão direito em cima da camada, né, em cima do plano de formação. Quando você abre com o botão direito, ele vai abrir aqui um menu suspenso, onde tem aqui, ó, se eu quero copiar essa camada, talvez eu estou querendo para duplicar ela, eu posso vir copiar e no data frame com o botão direito eu vou vir aqui, ó, colar layers. Então você vê que ela duplicou, ok? Se eu quiser botão direito, posso remover essa duplicada, sem problema algum. Bom, cliquei de novo aqui com o botão direito, vai ter uma opção aqui, ó, de abrir a tabela de atributos. É aqui que a gente vai começar a ver os atributos que tem dentro, associados a cada ponto desses das capitais. Então você pode ver aqui
que tem alguns campos, a gente vai ter uma aula posterior sobre isso. Para mim fechar aqui, basta clicar aqui para fechar. Botão direito aqui ainda tem aqui a parte de Join para juntar tabelas externas a esses dados na tabela de atributos. Tem aqui o Zoom to Layer, que ele vai enquadrar a capital aqui na tela, então ele não liga para os outros camadas, ele vai focar só nessa camada. Okay? Eu tenho aqui também de dar um zoom para fazer visível, que não é o caso. Configurar a escala mínima e escala máxima para ter um intervalo de visualização dessa camada, usar níveis de símbolos aqui na simbologia, fazer seleções, configurações de seleções, ok? Por exemplo, eu tenho aqui a opção de selecionar tudo, então ele vai selecionar todas as feições dessa camada. Eu vou até limpar aqui, ó, mas tem a opção também de limpar por aqui, ok? Então vai ter aqui, ó, dar zoom para as feições selecionadas, dar o pan, limpar as feições, trocar a seleção, né, inverter a seleção, copiar todas as feições selecionadas ou criar uma layer, um plano de formação com essas feições que estão selecionadas, ok? Ou abrir uma tabela mostrando só essas feições selecionadas, uma tabela de atributos. Então, no meu caso aqui, eu vou limpar a seleção. Outra coisa que eu tenho aqui é a questão de rótulos. Eu posso pedir para criar rótulos por aqui já direto. É lógico que tem a configuração lá nas propriedades do plano de formação, mas aqui é uma forma de você habilitar. Então, posso vir aqui e clicar. Ó. Ele pegou o primeiro campo da tabela de atributos que tem texto. Então, aqui é o código do município. Então, ele colocou um texto aqui do lado, isso que a gente chama de rótulo ou de label aqui no sistema de informações geográficas. Se eu quiser tirar, é só clicar aqui de novo. O outro comando que a gente tem aqui é entrar em edição. Aqui, diferentemente do CAD, pessoal, que a gente já abriu o DWG e podia já alterando as geometrias, aqui no SIG é diferente, né, no ambiente de cartografia digital. A gente sempre vai ter uma camada, e essa camada a gente tem que entrar em edição para a gente poder fazer alterações. Depois que fizer alterações, a gente tem que salvar essas alterações e fechar a edição. Então aqui serve para isso, por enquanto a gente não vai mexer nessa aula. Depois eu tenho aqui, converter esses rótulos para anotações, que é outro tipo de texto aqui no ArcGIS, converter todas as feições para gráfico, ok? E converter simbologia, que é essa simbologia que a gente está usando para representação, que é um outro tipo de dados aqui dentro do ArcGIS. Aqui em Data, pessoal, tem a parte de exportar os dados, né, e ver também o metadado dos dados. Então tem aqui para exportar para outros formatos, exportar para CAD e ver o metadados. Depois aqui eu tenho salvar o arquivo de layer, que é o arquivo que vai salvar a configuração da minha simbologia aqui, ok? E também tem criar aqui layer package, né, que é um grupo aqui de arquivos layers. Além disso, eu tenho a propriedade, como eu cliquei aqui, eu vou abrir aquela mesma janela das propriedades aqui. Primeiro aqui, pessoal, eu vou passando aba por aba para a gente ver. Na aba geral aqui serve para renomear. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui capital com um C maiúsculo. Vou dar OK. Você vê que alterou. Hidronil, ó, eu vou dar duplo clique. E eu posso vir aqui, ó, e colocar hidrografia. Quando a gente altera o nome aqui do plano de formação, a gente está alterando só aqui no âmbito do projeto do ArcMap. Os dados continuam com o mesmo nome. Então, se você for vir aqui na propriedade, ó, eu alterei para hidrografia, mas aqui na origem, ó, os dados ainda é hidronil SHP. Okay? Então, isso aqui é só para a gente alterar para visualização aqui no projeto. Esse outro aqui, o F5000, poderia fazer o mesmo processo, ou então vou ensinar um atalho para vocês que é clicar F2. F2 vai renomear aqui, eu vou colocar estados brasileiros. Ok? Então, já renomeei essa parte aí. Tranquilo? Bom, pessoal, aqui eu vou entrar aqui na propriedade de hidrografia,
que hidrografia, por exemplo, eu quero colocar aqui um intervalo de escala que vai ser visível, ok? Então, por exemplo, aqui está para mostrar a layer em todas as escalas. Eu vou colocar aqui para ela ser aqui escala mínima aqui de 1 para 10.000, escala máxima de 1 para 1.000, ok? Então ele vai ficar nesse intervalo de 1 para 10.000, 1 para 1.000, vou aplicar, vou dar OK. Você pode ver aqui, ó, que eu estou na escala de 1 para 25 milhões, então estou fora ali daquele intervalo, sumiu. Se eu dou um zoom, ó, 15 milhões, não tem ainda. 12 milhões e meio não, 10.000 já apareceu, ok? E aí vou dando zoom, ó, ok? 4.000, 2.500, 1.500, 1.000 está aparecendo, 750 já sumiu a hidrografia. Então isso é uma coisa interessante, ok? Se você quiser usar. Normalmente quando a gente está fazendo produção cartográfica, a gente até que não utiliza tanto isso não, isso é mais quando a gente quer gerar um produto de cartografia para a internet, e aí dependendo do zoom a gente habilita os dados ou não. Isso aí você pode ver, por exemplo, abre o Google Maps, né? Por exemplo, se você digitar lá Viçosa, vai aparecer a cidade Viçosa, vai estar escrito o nome de alguns bairros, algumas regiões. À medida que você dá o zoom, já começa a aparecer nome de rua. Se você der mais zoom ainda, aí começa a aparecer outras coisas. Então, isso normalmente é assim que a gente controla, ok? Agora, pessoal, eu vou vir aqui em Capital, vou dar duplo clique, e eu vou vir aqui, ó, na aba Display. Seleção aqui, pessoal, não tem muita coisa para a gente ver não. Ó. Se você quiser, você pode mudar o símbolo aqui da seleção, a cor dela, o tamanho, ok? Mas é basicamente isso. O display aqui, ó, eu quero mostrar a dica na hora que eu passar o mouse por cima. Então, o que eu vou fazer? Ó? Tem esse Display Expression, ok? E eu vou mostrar aqui as dicas do mapa. Ó. Eu quero que mostre e eu quero colocar aqui ó, o nome do município. Okay, que tem na tabela de atributos. Então, posso aplicar, dar OK. O que vai acontecer? Ó? Cheguei por cima aqui, ó, com o ponteiro do mouse, vou até mudar aqui para um ponteiro normal, ele já vai dar uma caixinha falando qual que é o nome da capital. Ok? Então, é basicamente assim que funciona essa dica. Outra coisa que a gente tem também, eu vou tirar aqui a escala aqui, vou deixar para apresentar em todas. Por exemplo, Estado brasileiro. Ó. Ele está por cima aqui da hidrografia, eu não estou conseguindo ver, mas eu posso pôr uma transparência nesse cara. Então vem aqui Display, coloca aqui transparência, ó. Sei lá, 30%. Vou aplicar. Você pode ver que eu consigo ver alguma coisa agora de hidrografia. Beleza? Então ali tem ainda a parte de transparência. Tem a parte de hiperlink também. Se você tiver um campo de atributo que tem uma página, uma URL, né, um link para uma página aqui da internet, quando você clicar em cima da feição, ele já vai abrir esse link aí, ok? Outra questão aqui, se a gente quiser excluir aqui alguma feição do desenho, não vou fazer essa parte, tem aqui a simbologia. Quando a simbologia aqui, pessoal, a gente vai ver isso na disciplina de cartografia digital 2, a gente vai passar o pente fino nessa parte toda aqui, mas aqui a gente pode ter símbolos, um símbolo único para a feição inteira, então você pode clicar aqui ó, na simbologia, vai abrir aquela mesma janela que a gente viu já no vídeo anterior, ok? Tem aqui por categorias que ele vai colocar simbologia diferente de acordo com os atributos que você utiliza, e aí vai mudando aí os tipos, gráfico e vai, ok? Então a gente não vai mexer nisso por enquanto não. Depois aqui eu tenho os campos da tabela de atributos, ok? Você pode ver aqui que eu posso desabilitar esses campos por aqui também, aí não vai aparecer na tabela de atributos, a gente vai ver isso com mais calma no próximo vídeo. Esse outro aqui serve para a gente fazer uma consulta, ok? Também voltado para a tabela de atributos. Esse outro aqui é o label,
ok? Então, por exemplo, eu quero rotular aqui uma feição aqui, ó, esses estados. Então, vou clicar aqui para rotular a feição de forma bem simples, ok? De forma única, e eu vou escolher o campo aqui também, que eu quero aqui o nome do UF, nome UF que vai ser o nome do estado. E eu posso alterar aqui, por exemplo, eu quero cor vermelha, ok? Tamanho 10, negrito, por exemplo. Então, vou aplicar aqui e dar OK. Ele vai colocar aqui o nome de todos eles. Eu não vou entrar também em muitos detalhes, pessoal, porque a gente vai ter também na disciplina de cartografia de 2 aulas só para a gente ver todas as opções dessa parte de texto em mapa, além de outras categorias de texto. Essa parte aqui é a parte de join, né, da tabela de atributos, que a gente vai ver também nos próximos vídeos. A parte temporal aqui dos dados a gente não vai trabalhar nas disciplinas. E tem a parte também do HTML pop-up, que eu vou mostrar para vocês no vídeo de ferramentas de visualização aqui no ArcMap. Okay?